E aí ela falou pra mim, você sofreu... Eu vou falar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém aqui. Talvez aí ele está lá em casa falando, não fala, se eu chorar, você desabafa. Só tem a gente aqui. Então, e mais o Brasil. Ela falou assim, você... Não porque dói, porque eu não lembrava. Eu não contei pra minha irmã, contei há pouco tempo. Você sofreu uma violência quando você tinha 18 anos. Aí eu falei assim, não, meu pai fazia isso com a minha mãe, eu tinha 13. Mas eu lembrei que eu sofri uma violência sexual. E quando começou o gatilho? Quando eu vi o caso do menino com o Belo, porque me doeu ver aquela situação, aí foi o gatilho que mexeu comigo. Por isso que eu parei de vir enxergar. Eu não estava enxergando o TP. Falei, se entrar o Merchan, gente, eu estava enxergando ontem, embaçou minha vista, do dia para a noite. Aí eu corri na microfisioterapia. Então, ela falou com 18... Aí eu lembrei, porque eu tentei apagar. Eu queria ser artista e eu me inscrevi em concurso de Miss. Eu nem sei quem é a pessoa. Ele falou, entra aqui que você vai pegar os convites para vender. Eu sou baixinha, gente. Eu ganhava só Miss Simpatia. E aí eu fico emocionada. Minha irmã deve estar chorando lá. Não dói, gente. É que eu não contei para ninguém. Eu fazia o Senac. E aí ele mandou ver e eu gritava, ninguém me ajudou. E foi muito ruim, então eu apaguei. E quando eu saí de lá, gente, eu até sou agradecida. Hoje eu falo isso, não é que dói, que foi muito difícil não poder contar para ninguém. Por quê? A culpa sempre... Hoje, muita gente acha que a culpa é da mulher. Por que eu entrei na casa para pegar os convites? Eu fiquei com receio. Alguma coisa avisa, gente. Não vai. E eu fazia show, já cansei de pular do carro. Já tentaram várias vezes. Meu anjo me ajudou muito. Mas uma voz dizia, não entra. Eu entrei. E aí eu sofri isso. Foi ruim tudo. Gritei. Ele ameaçou bater. Aí eu tive que parar de gritar. Eu senti muito medo, gente. Muito medo. Aí eu fui para casa e tem gente que fala, como que ele estava dançando no dia seguinte? Para não contar para minha mãe e para minha irmã sustentava a casa com 15 anos, gente. Eu estava tentando ser artista, ou seja, ela trabalhou para eu ir atrás do sonho. Olha que irmã é essa. Te amo, nenê. E aí eu abri assim, ela levantava às 5 horas da manhã, ia com fome para o Mackenzie para dar dinheiro para eu ir atrás do sonho. Eu não olhei para ela, entrei em casa, peguei a roupa e fui pro Senac, que ela estava se matando para pagar um curso de manequim profissional para mim. Não fiquei em casa chorando que eu queria ser artista. E eu não contei para ninguém. Aí quando ela falou isso, eu contei para ela. Aí depois eu contei para minha irmã. E aí hoje eu falo, estou falando hoje abertamente, porque na TV eu não vou fazer isso, senão eu vou chorar, mas vou chorar porque... Gente, não julgue se a pessoa estava dançando, porque você sente tanta vergonha. Ele pode ter mentido? Pode. Não estou dizendo que o menino está certo e o rapaz está errado. Tem muito erro nas duas histórias. Mas, como que a pessoa estava... Minha mãe, quando morreu, eu chorei tanto que eu não acreditava e eu fiquei paralisada. Não é porque a pessoa não chora que ela não sente nada. Até a pessoa falou da cara, ela não chora. Eu falei, não é por isso. Cada um sofre de um jeito. Claro. É que eu não acredito porque eu sou leitora corporal. Então, eu sei quando ela estava triste, envergonhada. Mas ainda eu acredito que não é pelo motivo certo, porque quando você faz uma coisa como fez, muito ruim, você tem tanta vergonha que você tem que pedir perdão. Eu acho, mas eu posso estar errado, então vou dar a chance de ver se a pessoa mudou amanhã. E sua mente apagou aquele acontecimento? Apagou. Quando ela falou, você vê que eu choro? Porque eu aguentei sozinha. Aí quando eu fui para a dinâmica do manequim, lá, olha como o universo é, tinha uma dinâmica de você tirar toda a sua dor, mas eu chorei tanto que o professor ficou preocupado. E ele falou para mim, antes dele morrer, ele pegou a AIDS, eu fui ver ele, ninguém ia, né? Naquela época que a AIDS era difícil, 82, gente. E ele falou, você foi minha melhor aluna, porque eu andava de salto, as autonas não sabia. E eu tinha aquela amiga que roubava namorado. Então, gente, tem amiga que não é amiga. Que eu falei, eu quero fazer manequim. Não falava quando tinha teste. Eu fui lá, pedi o teste. Ele falou, tá aprovada. Ninguém entra com menos de 1,70 m no Senac. Eu tenho 1,55 m. Eu me formei no Senac, manequim profissional. Ele falou, eu sabia que você ia vencer. E eu, sendo artista, fui ver ele antes de morrer. Eu fui a única visita. Roberto Skeff. Nunca mais vou esquecer. E eu queria beijar ele e não deixavam por causa da saúde dele. Ainda não se sabia como era direito, não, né? Tinha muito medo. Então, falavam que pegava pelo ar. Eu tinha essa gratidão que ele deixou entrar. E lá eu chorei tanto. Mas você viu como ficou? E aí, quando apareceu o caso do menino, aquilo doeu tanto em mim, sabe?
porque todo mundo, mas saiu dança. Eu até brinquei, falei, é difícil, porque raspa, eu fiz piada, mas lá no fundo doeu. Mas aí eu nem pensei, eu esqueci, eu não sei quem é a pessoa que fez isso comigo. Eu lembro do rosto dele, que eu não gosto de lembrar, mas eu lembro vago que eu vou de novo ela tem que desbloquear tudo, porque às vezes quer embaçar a vista, eu já começo, não, eu já ressignifico, porque ainda ela falou que ainda vai sair no trauma. E aí eu contei para minha irmã, contei para algumas pessoas próximas, mas assim, não dói, assim. O que eu me emociono é porque as pessoas não sabem o que é sofrer. Sim. E você se sente Mas é muito culpada. importante você falar disso, viu, Flor? Porque muita gente sofre isso. Muita gente... Eu sei que... E não fala porque tem medo, tem vergonha de ser julgado. E você é uma mulher vitoriosa na vida. Sou uma mulher feliz, uma mulher pra cima. E é muito importante quem tá em casa ver que é possível, entende o que eu quero dizer? Que é possível que de repente a pessoa passou por uma dessa, porque muita gente passa por isso, a gente sabe. Muita, não julga, gente. Gente que a gente nem sabe que passou, mas que passou. Ou que tá sofrendo lá, você não consegue sair. Às vezes você não consegue falar. Porque vão julgar a vítima. Não, imagina aí, falar que você chega numa delegacia da mulher, a pessoa humilha ainda a pessoa. Tem gente que é safada, que arma. Mas aí que tem que ter alguém preparado para poder detectar. Exato. Quando eu fui, gente, generalizar. Eu era muito jovem, assim. Eu já tinha, graças a Deus, perdido a virgindade, porque eu me guardei até perder a virgindade com quem eu achava que eu ia casar. Entendeu? Eu esperei. Tem que esperar, senão você fica traumatizado, porque tem mulheres que nem têm orgasmo, porque as amigas deu tem que dar, porque senão você é quadrada. Não. E não é isso, você tem que, é no seu tempo. Então eu esperei até ficar tarde, mas eu tive que, eu fiquei quieta, não contei pra ninguém, entendeu? E eu apaguei, sério, eu apaguei. Do momento que eu chorei, apaguei. Quando ela falou, você tá no vídeo, você sofreu uma violência. Como ela soube? Na microfisioterapia. Ela vai passando a mão na gente, mas não é passe, é uma ciência. E ela sente onde o músculo tá travado. Aí ela vai no livro, que tem muitos músculos, ela lê, porque é muita coisa, aí ela pergunta. Aí eu sinto ela, 1, 2, 3, ela conta. Eu vou pôr vídeo na íntegra, eu ia acelerar, mas por causa disso eu não vou. Vou pôr na íntegra para o pessoal ver no Instagram para conhecer o trabalho dela. Eu gosto muito dela, tem muitos microfisioterapeutas, mas tem que achar o certo. Se eu for no errado, é igual constelação. Fizer constelação. Eu fiz uma que eu detestei. Quando eu vi uma constelação familiar boa que faz no escuro, eu adoro. E meus amigos fazem online. Qualquer coisa pede para as meninas aqui, depois eu passo. Constelação Campinas. Entra lá e explica o que é. E aí, no Facebook, ela falou, com 18 anos você sofreu uma violência. Eu falei, o bandido entrou em casa, lutei com ele, bateu em mim, ele ia me estuprar, ele falou que ia me matar, tá preso, mas já tá para sair. E aí, mas eu moro no mesmo lugar. Você lutou com um bandido? Eu dei dinheiro para ele, porque ele foi com o meu pedreiro salvar o cão que caiu na piscina, eu tava instalando as câmeras. E aí eu liguei pro pedreiro, corre, que o cão caiu na piscina, saí correndo. Cheguei lá, dei dinheiro para ele, abracei, muito obrigada. Meus cachorros são meus filhos, gente. Aí ele já tinha preparado a janela, porque ele estava na chácara, e viu onde estavam instalando câmera. Ele escalou 10 metros de madrugada, quebrou a perna do meu cachorro, trancou os cachorros, ele preparou a casa. E ele abriu a janela, eu fechei, esperei o tiro, minha irmã correu para ver nas câmeras quantos eram, tudo. Nisso, ele chutou uma janela daquelas boas, que foi parar no fundo do quarto. Eu saí correndo, mas o celular estava ali no carregador, ele pegou. E o meu estava consertando. Gente, que desespero. Agora eu tenho um telefone espalhado na casa, mas tem botão do pânico agora, tudo. Mas você saiu na mão com o cara? Aí, os carros ficavam abertos, ninguém ia entrar lá, gente. Aí quando a Iris estava vendo, eu saí do quarto, tranquei, falei, segura aí, eu fui trancar, eu tinha uma Sorrento, o C4 Palas, eu trancando, o Fusca não dava, né? Ele falou, eu vou levar os carros, ninguém vai saber. Abre logo, porque eu mato você rapidinho, porque senão vocês vão sofrer. Sabe? Mas eu vi o demônio assim, no olho dele, uma coisa sem alma. Ele é alto, ele tacou fogo em 2 casal de velhinha, ele assalta qualquer um no ponto de. O próprio PCC me levou a foto dele. Pro PCC me levar a foto deles, olha, eu fiquei muito agradecida. Me deram, porque eles falaram, a gente não gosta que faz isso aqui. Minha amiga, dando com as portas abertas na fazenda. Não pode mexer ali. Eles tomam conta, não pode. Eu falei, ele bate nos outros, assalta no ponto de ônibus, ele é um sem vergonha, esse Henrique. E ele falou que só não matavam ele porque eu fui na polícia. Eu sou adepta à polícia, à justiça, sabe?
E eu sou assim, mas que deu vontade de mandar matar ele. Eu eu senti vontade. Eu cheguei até a falar, oferecer 5 mil, mas eu fui lá e tirei a oferta. Porque você tá com ódio, ele me machucou muito. Então, quando eu tava fechando a porta assim, ele pegou o notebook, porque ele achou que as imagens estavam gravadas no notebook. Só se for burro você deixar o negócio gravando. Linkando. Mas não estava instalado ainda nada, estavam instalando. Que besta. Aí eu fechava a porta, ele abria. A sorte é que tinha um móvel que eu ia doar. Eu estava reformando a casa. Até hoje eu não mobilei. Eu doei tudo que eu tinha. Tudo. Eu não tenho móveis em casa, só tenho a cama e uma mesa. Aí eles querem me matar. Eu falei, vai vir tudo novo. Mas foi para aprender. Calma, um passo de cada vez. Mas aí eles só apanham na cara por minha causa. Aí tava um móvel assim que ainda tá lá. Ele subiu em cima do móvel, quando eu fechava, ele abria. Ele quebrou a porta na minha cara e bateu com o meu notebook aqui. Aí ele rasgou minha cabeça, eu quase desmaiei. Eu falei, Jesus, não deixa eu desmaiar. Aí eu voltei assim, gente, tinha um monte de coisa que eu podia furar ele, mas você tá tão desesperada na hora. Eu falava, vai embora. Quando a minha Ele irmã... podia ter te matado. Ele tentou. Quando a minha irmã viu ele me machucar, minha irmã veio correndo no vidro. Ela não cortou nada, ela pisou em tudo, a minha irmã. Nossa, a Iris é poderosa. Aí ele me rendeu. Quando ele me rendeu, ele estava no alto, mas o cara é enorme. Se ele entrasse, falou no coração dela, a gente ia morrer. Ela não podia deixar ele entrar. Ele era muito grande. No que ele me rendeu assim, eu já estava sangrando, né, machucada. Aí ele doeu tanto meu braço, eu fiquei anos para resolver meu braço. No que ele machucou meu braço assim, aí eu já não tinha mais força. Ele estava preparando para dar o soco em mim, a minha irmã veio assim, pulou nele, torceu a orelha. O policial me ensinou, pega no saco, torce, puxa para baixo, o cara desmaia na hora, tá, gente? Tem que ter cabeça para fazer isso. Porque ele estava no alto. Aí ele falou, aí ele estava com prazer assim em me machucar, aí ele falou, agora quem morre primeiro é você. Ela, não, quem morre hoje é você. Eu falava, vai embora. Ela, fica, eu vou matar ele agora. Eu empurrava ele para fora, ela falava, nós vamos matar ele agora. Porque falou para ela, ele não podia sair dali. Ele sentiu tanto medo dele, porque ela ia resolver mesmo, porque mexeu comigo, minha irmã vira bicho. Que ele fugiu, ele tirou a mão de mim, virou um cordeirinho, que todo bandido, quando vê alguém forte, ele tem medo, ele é covarde. É que ele procurou a arma. A arma dele caiu no mato. Foi a sorte também. Foi a sorte. Mas a gente ia pegar na arma. A gente é atirador agora. A gente sabe se... Eu já tinha feito defesa pessoal com arma, com faca. Mas na hora eu estava tão desesperada, não. Ela usou tudo que ela aprendeu na aula de defesa pessoal. Ele ficou com medo dela, ela ficou com a camiseta na mão dela. Aí ele caiu. Nisso ele fugiu. No que ele fugiu, aí eu achei o botão do pânico da cerca elétrica. Olha isso. Ele quebrou a cerca e saiu, mas estava tocando alarme. E eu pus uma roupa e eu falei, fica de olho se ele voltar. E eu saí a pé, sem sapato, pedi socorro para alguém. Aí uma vizinha lá embaixo, depois de eu gritar muito, abriu a porta para chamar a polícia. Filme de terror. Aí eu fui na casa do bandido, a mãe partiu para cima de mim, as irmãs. Eu falei, senhora, a senhora é mãe. Olha a casa que ele mora. Eu falei, já passei fome, nunca roubei. Ele é um coitado. Eu falei, é vadia. Aí vieram as 5 em cima de mim. Mas ele já tinha saído do fórum, mas Deus fez justiça, tá preso. É que não acharam o telefone da minha irmã, senão ele ficava muito mais. Porque o próprio juiz que soltou ele da outra vez com uma mentira que ele fez, falou, agora não. Você me enganou uma vez, você não me engana mais. Agora você fica. E se eu ver ele, eu atropelo, hein? Se ele vier pra cima de mim, eu acabo com o meu carro. Ô, minha filha, outro dia eu peguei um remote na estrada, ficou uma fortuna. Aquela estrelinha, filha, cara. Minha irmã saiu pegando estrela no chão. Só aquela estrelinha de plástico, R$700, filha. Aí eles enfrentou carro, que a placa é do Rio de Janeiro. Eu gosto, porque eu erro, né? Porque eu peguei no Rio, na loja. Eu falo, desculpa, eu sou do Rio. Os caras deixam, põem a mão. Então eu mantenho no Rio, né? E aí eles pegando a placa no meio da avenida, porque você não faz placa aqui em São Paulo. E a gente procurando o símbolo da Mercedes, a colofia.